Paz do Senhor, olha eu aqui, mais um vídeo, mais conhecimento. Vamos aprender um pouco mais da palavra de Deus. E hoje eu quero estar falando sobre aquele momento em que a mulher adúltera é acusada diante de Jesus. E o que Jesus escrevia? Por que ele escrevia na areia? Vamos aprender sobre isso? Mas antes eu peço que você se inscreva. Me ajuda aí no crescimento desse canal, ative as notificações, só clicar no sininho e ativar todas as notificações e dê o seu joinha. Vamos para a palavra de Deus? Abra aí João capítulo 8, a partir do primeiro versículo que diz assim: Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se, os ensinava. Isso aqui eu já expliquei, que era o cotidiano de Jesus, um ministério itinerante, um ministério público, certo? Versículo 3. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Tem algumas traduções que diz que ela foi pega num flagrante adultério. O que isso significa? Significa que ela foi pega no ato do adultério, ok? Só que eu quero explicar aqui que adultério, para ser adultério, não precisa necessariamente consumar um ato sexual, tá? A partir do momento em que uma das pessoas tem um vínculo conjugal e ela adere, né? Ela agora está ligada a um outro vínculo que não é o dela conjugal, extraconjugal, ainda que tenha um contato físico, contato sentimental, emocional, já se considera um adultério. Até porque o próprio Jesus, ele já diz que o próprio pensar já é, né? O próprio cobiçar uma mulher no próprio pensamento já é um adultério. Então, nesse caso aqui, a gente observa que é um adultério. Uma das partes tinha um relacionamento conjugal ou ambas partes, tanto a mulher como o homem, ou também os dois poderiam ter um vínculo conjugal. Vamos continuar aí. Versículo 4. E pondo-a no meio, pegaram a mulher, colocaram onde estava Jesus, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. E na lei nos manda Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Observe aqui, amados, que esses homens, que o texto vai dizer no versículo 3, os escribas, os fariseus, os religiosos, né, da época da sociedade, eles vão até Jesus, lançam aquela mulher que foi pega no flagrante adultério, e eles agora vão citar e dizer que na lei Moisés estava dizendo que as tais fossem apedrejadas. Observe um detalhe aqui, que eles vão citar uma lei de forma parcial, de uma forma errada. Então, o que eles estão falando está errado, porque eles estão afirmando que as tais, ou seja, as mulheres que forem pegas em adultério, elas deveriam ser apedrejadas. E presta atenção, esse apedrejamento é até a morte, ok? E eles perguntam para Jesus: Tu, pois, que dizes? Eu quero abrir com vocês em Levítico, capítulo 20, versículo 10. Vamos lá, que você vai observar que eles citaram uma lei, porém, eles citaram de forma incorreta. Por que eles citaram a lei de forma incorreta? Porque não era somente as mulheres, mas os homens também. Então, quem adultera, não adultera sozinho. Quem está adulterando tem a outra parte. E o que diz Levítico, capítulo 20, versículo 10? Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. Lembra que eu falei que apedrejamento até a morte? Morrerá o adúltero e a adúltera.
Ou seja, o lado que era casado, com vínculo conjugal, e o outro lado que não era casado, pode ser solteiro, também, dentro da lei de Moisés, os dois, considerados adúlteros, tinham, como resultado disso, a sentença do apedrejamento até a morte. Então, observe, voltando lá para Lucas, que eles citaram de forma incorreta o texto da lei de Moisés. Por quê? Quem adultera não adultera sozinho, está adulterando com alguém, certo? Agora, preste atenção numa coisa. Essa lei, tá? O resultado dessa lei, a consequência do adultério, hoje, tá? Nesse tempo vigente mesmo que nós estamos, o adultério ele não se dá como consequência o apedrejamento, mas não deixou de ser pecado. O que mudou foi a graça, a lei para a graça. Em que sentido? Cometeu o adultério, tem que abandonar o adultério, tem que se arrepender para receber o perdão pelo ato cometido, que é o ato do pecado chamado adultério. Agora, aquele que é casado hoje e se uniu a alguém que é solteira, ambos são adúlteros, tanto solteiro como casado, entendeu? E também um casado e outro casado, se tiveram casos fora do casamento, né, extraconjugais, ambos estão em adultério. Então, o pecado continua sendo pecado. Porém, o que mudou é a lei. Então, hoje, não se apedreja e nem mata alguém que está em adultério. Imagina se fosse apedrejar. Muitas pessoas hoje seriam mortas, apedrejadas pela prática do adultério. Então, o que faz para não morrer? Se arrepender dos seus pecados, abandonar a prática do pecado, ok? Aí eles vão falar para Jesus, voltando aqui para João capítulo 8, eles vão falar que na lei nos mandou Moisés que as tais, não era somente as tais, porque nós lemos em Levítico que era os tais também, sejam apedrejados. Tu, pois, que dizes? Versículo 6. Agora nós vamos entender por que Jesus não fala nada. Versículo 6. Isso diziam eles tentando, ou seja, eles estavam provocando Jesus para que tivessem de que o acusar. Aí você pergunta, mas de acusar de quê? Eu vou explicar já já. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Em outras palavras, Jesus ele simplesmente não respondeu nem sim e nem não. Aí eu pergunto, você talvez me pergunte, por que Jesus não respondeu sim, pode apedrejar, porque a lei de Moisés assim diz? Por que Jesus não falou assim? Porque ele estaria indo contra o poder de Roma, que era o que dava a sentença. Ele estava ali, se ele falasse sim, pode apedrejar, eles estariam contra o poder de Roma. Olha só. E se Jesus falasse assim, não pode apedrejar, ele estaria indo contra a lei de Moisés. E de uma forma ou outra, eles acusariam Jesus, primeiro, de estar infringindo, indo contra a lei de Roma, o poder de Roma. E de outra parte, se ele falasse que poderia apedrejar, que não era para apedrejar, ele estaria indo contra a lei de Moisés. Então você entende aqui que eles estavam realmente provocando, querendo colocar Jesus numa situação constrangedora. Mas Jesus, como ele era Deus, humano, num corpo humano, porém era Deus, ele conheceu as intenções do coração daqueles homens. Aí quando chega no versículo 7, e como insistissem, eles estavam insistindo, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhe. Por que endireitou-se? Porque Jesus estava reclinado, rabiscando, né, na areia, que isso não é o que a gente deve querer saber. O que a gente tem que entender aqui é que Jesus simplesmente os ignorou. É exatamente o que significa. Ignorou aqueles acusadores daquela mulher. E aí Jesus endireita-se
e diz assim: aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. Aí eu pergunto para você, por que Jesus ele falou isso? Aquele que está dentre vós, que está sem pecado. Até porque, vamos lá entender, Jesus estava ali avaliando, porque eles estavam querendo que Jesus fizesse ali um julgamento. Então, o que estava acontecendo aqui? O processo, né? Esse processo jurídico aqui, ele estava incompleto. Por que esse processo jurídico estava incompleto? Porque estava faltando a outra parte. Se estava faltando a outra parte, o julgamento não poderia dar continuidade. Cadê os adúlteros? Cadê aquele que adulterou com a mulher? Não é assim, num tribunal, se o acusador não aparece, se o culpado não aparece, o que acontece? O julgamento ele não tem prosseguimento. Se uma pessoa que está processando a outra, acusando a outra, essa pessoa não aparece, em alguns casos a sentença já é ganha para aquele que foi considerado processado e acusado. Então, o que você observa que Jesus estava querendo ensinar aqui, dentro desse texto que eu anotei, Levítico capítulo 20, versículo 10, nós lemos o quê? Que a lei era para tanto os adúlteros como as adúlteras. Então, esse processo que publicamente estava acontecendo, ele estava incompleto, porque lá na lei que nós lemos em Levítico capítulo 20, tudo estava o quê? Fora do contexto do que deveria realmente acontecer, ok? E aí Jesus ele fala, aquele que não tiver pecado, atire a primeira pedra. Agora, onde Jesus coloca esses acusadores, Jesus, olha como que coisa linda, a sabedoria, né? Jesus é a sabedoria, como o Provérbios fala, ele é a própria sabedoria. Aqueles que chegaram para acusar a mulher, eles acabaram se colocando como aqueles que estavam infringindo, quebrando, adulterando, né? Modificando a lei de Moisés. Por quê? Porque eles trouxeram a mulher sozinho. Então, esses acusadores, eles estavam nada mais, nada menos, violando a lei de Moisés. Como assim? Trazendo somente uma parte. E cadê o outro? Porque quem adultera não adultera sozinho. Ela estava adulterando, porém tinha a outra parte. Vamos continuar aqui. Depois que ele fala, aquele que não tem pecado atire a primeira pedra, o versículo 8 diz que quando ele pergunta, ele não fica olhando, né? Jesus não ficou olhando, vamos lá, quem vai ser o primeiro? Até porque Jesus já sabia o que ia acontecer. Aí o que ele faz no versículo 8? E tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Ele abaixa a cabeça. Versículo 9. Quando ouviram isso, do que Jesus falou, porque eles sabiam que estavam violando a lei de Moisés, saíram um a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhes: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Foi a pergunta que Jesus fez para a mulher. Aí Jesus diz, e ela diz para Jesus, ninguém, Senhor. E Jesus diz para aquela mulher, nem eu também te condeno. Vai-te. Olha que coisa interessante. Jesus fala assim, também eu não te condeno. Até porque veio só uma parte. E cadê a outra parte? E também Jesus estava querendo afirmar que ele veio não para anular a lei de Moisés, porém, agora para trazer arrependimento através da graça, da sua própria presença. E aí ele vai agora aplicar, né, o contexto do propósito da vinda dele, que é o arrependimento, quando ele diz, nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. O que significa isso?
o reino de Deus que estava diante daquela mulher, qual era o princípio do reino de Deus? Que João Batista veio anunciando? Arrependimento. E Jesus agora apresenta para aquela mulher não a condenação, mas o arrependimento. Então, a partir do arrependimento, ela tem o perdão e ela tem a salvação. Então, amados, essa é a real interpretação desse texto. Jesus estava ali nem aprovando o que aquela mulher fez, nem mandando apedrejar, porque ele iria contra o poderio de Roma, e também nem mandando não apedrejar, porque ele estaria indo contra a lei de Moisés, e era exatamente o que os religiosos queriam. Queriam complicar, perturbar, estragar, confundir Jesus. Mas Jesus, que é a própria sabedoria e o próprio Deus, agiu perfeitamente. Que você possa compartilhar esse vídeo, se inscrever no meu canal, ativar as notificações e também dê o seu joinha. E nós nos encontramos no próximo vídeo. Paz do Senhor Jesus!